Olá, criptomaníacos! Hoje eu tô maluco, tá? Hoje eu tô doido. Eu não bebi. Beberia com médica falando que não pode beber. Então, deixa o like aí de qualquer forma, mas olha para esse gráfico da Ethereum aqui, tá? Ethereum contra o Bitcoin, pessoal. Entenda. Você que não tá entendendo porra nenhuma. Ethereum pode ser contra o dólar, ela tá subindo contra o dólar, mas contra o Bitcoin, ela está caindo. Por que ela tá caindo, pessoal? Porque o Bitcoin tá subindo mais rápido do que ela. Então, vamos entender outros momentos na história que isso aconteceu, tá? Eu marquei para vocês aí que não entendem porra nenhuma, tô desenhando hoje. Ó, um bando de círculo amarelo. Um bando de círculo amarelo aqui. 1, 2, 3. Ele tá numerado. Parece jardim de infância. 1, 2, 3. Esses são 3 momentos parecidos com o momento atual. Que momento é esse? Fundo do poço, reversão de tendência, tá? Então, quer dizer, nesse gráfico aqui da Ethereum não parece ser um fundo do poço ainda, né? Porque no gráfico do Bitcoin vai estar assim, nesses momentos. Então, se eu abrir aqui o gráfico do Bitcoin, cadê o Bitcoin, meu Deus? Tô cego, tá aqui, tá? Então, notem que são os mesmos momentos do gráfico da Ethereum. Esse é o gráfico Bitcoin-dólar, ok? Então, que momentos são esses? Fundo do poço com reversão de tendência. Fundo do poço, reversão de tendência. Fundo do poço, atualmente, reversão de tendência. 3 momentos similares. De acordo? De acordo. Então vamos voltar para o gráfico da Ethereum contra o Bitcoin para entender o que aconteceu nesse momento com o preço da Ethereum contra o Bitcoin. Nos 3 círculos vocês vão ver que, apesar de lá ser reversão para o Bitcoin começar a subir, o que acontece com o preço da Ethereum contra o Bitcoin? Desaba forte. Em todas as vezes que isso aconteceu, a Ethereum, e agora também no 3, como vocês podem ver, está desabando nesse momento contra o Bitcoin. Isso sempre acontece na história. E por que isso acontece, Guilherme? Acontece porque o pessoal que entra no mercado cripto, esse bando de vagabundo que está aí investido em real, em dólar, em shitcoin estatal, eles precisam entrar no mercado cripto para algum lugar. Por onde que eles entram? Sim, eles entram pelo Bitcoin. Então a pessoa troca a shitcoin pelo Bitcoin. Troca o real pelo Bitcoin. Isso faz com que o preço do Bitcoin suba. Esse é o primeiro momento de uma reversão de mercado, que é o que está acontecendo agora com o Bitcoin. O bando de cagão lá dos bancos está entrando pelo Bitcoin, correto? Deu para entender? Ótimo. Então eles entraram, o Bitcoin está subindo. E depois de um tempo, o que acontece com esse pessoal cagão que entrou no Bitcoin? Eles começam a achar o Bitcoin muito chato. Ah, o Bitcoin subiu só 5% hoje. Eu quero 25% hoje. Aí o que a mula faz? Ele vende o Bitcoin dele e troca por uma maldita uma ótima moeda chamada Ethereum. Para que ele troca para Ethereum? Para trocar por outras moedas ainda melhores, pessoal. Maravilha. O cara ele troca Ethereum, aí vai lá no DeFi dele lá e vai trocar por uma outra shitcoin qualquer lá, uma altcoin alternativa que vale nada, e vai ficar fazendo essa diluição aí, né? Esse pessoal que vem do banco, eles gostam de algo chamado diversificação. É uma maravilha, pessoal. É diversificação. Como você não sabe merda nenhuma do que você está fazendo, o que você faz? Você distribui várias coisas, porque aí você tem chance de acertar em alguma. E é isso que acontece, tá? Mas agora estamos no momento onde o pessoal está entrando no mercado cripto via Bitcoin. Daqui a pouco, esse pessoal vai começar a mover para Ethereum. E é por isso que depois desses círculos amarelos aqui na história, vocês percebem que a Ethereum começa a ganhar valor contra o Bitcoin, acima do Bitcoin. Isso sempre acontece, pessoal, tá? Então, calma, isso vai acontecer novamente e é por isso que eu acho que a gente vai ter uma retomada também associada à questão da atualização que sai em abril. Eles adoram isso, né? Vai sair um update da Ethereum, isso tende a ajudar nesse rompimento de uma resistência que a gente tem. Se vocês olharem aqui no gráfico, nesse momento atual, a gente tem claramente uma resistência nessa região aqui de 0,08 BTC, ou seja, um Ethereum sendo 8,5% de um valor de um Bitcoin. Existe uma resistência aqui, ó. O preço não consegue passar. Aqui atrás, esse momento era muito parecido com o momento atual, pessoal. Vou tentar mostrar para vocês, porque agora é um pouquinho mais complexo, tá? Notem que a gente tem umas linhas brancas aqui em cima, que elas serviam de resistência histórica. E o preço rompeu essa linha de tendência de baixa aqui, tá vendo? Rompeu nesse momento. Que é a mesma coisa que aconteceu aqui atrás, ó. Tá vendo uma outra linha branca aqui embaixo? Então, quer dizer, era uma resistência e uma linha de tendência de baixa. Teve um rompimento desta linha branca e depois o preço voltou a encostar nessa seta vermelha. Aqui também, ó, rompeu a linha branca e depois voltou muito próximo, não encostou dessa vez, né? Mas voltou para esse suporte vermelho, mesmo suporte vermelho que a gente tem aqui atrás. Tá vendo esse retângulo vermelho? Então, o preço voltou para cá, correto?
E aí depois o que aconteceu? Ele sobe, encosta na resistência mais uma vez, na seta verde, mesma coisa, ó, o preço encostou aqui embaixo, né? Sobe, encosta na seta verde, sente a resistência, volta a cair. Para mim, o momento atual que a gente está aqui, ele é parecido com esse círculo número 2 aqui, tá? O preço está lateralizando com uma tendência de queda, tá? Neste momento aqui, mas em algum momento vai acontecer uma subida e um rompimento dessa resistência verde, como aconteceu aqui atrás. E quando que aconteceu finalmente uma confirmação, né, desse rompimento e o preço disparou absurdamente para Ethereum contra o Bitcoin, onde eu botei esse símbolozinho aqui, ó, na cor verde. Como vocês podem ver, isso aconteceu em dezembro de 2020. E o que aconteceu em dezembro de 2020, Guilherme? Vou mostrar para vocês aqui no próprio site da Ethereum, tá? Aqui é a história da Ethereum. Em 2020, dezembro de 2020, tivemos finalmente o gênesis da Beacon Chain, o que deu justamente o primeiro passo para isso que a gente chama de Ethereum 2.0, staking da Ethereum. Foi ali o lançamento disso na rede da Ethereum. A atualização na rede da Ethereum levou a isso em dezembro de 2020. Foi isso que gerou o rompimento daquela resistência que era difícil de acontecer aqui, né? Você viu que tinha acontecido, voltou para cá para testar como suporte. Em dezembro de 2020, acontece finalmente essa confirmação. Bum! Ethereum dispara para preços absurdos em comparação ao Bitcoin. Portanto, o que está acontecendo aqui? Eu acho que todo esse oba-oba ao redor da Ethereum, da atualização, finalmente um Proof of Stake e o staking da Ethereum funcionando e todo esse lenga-lenga de meio ambiente, e Ethereum não é poluente, isso vai ajudar nessa explosão de preço da Ethereum, rompimento dessa resistência e um último pump absurdo para Ethereum. Por que último, Guilherme? Porque eu não acho que ela vai conseguir manter esse padrão por muito tempo. Se vocês olharem esse gráfico Ethereum contra Bitcoin, historicamente, os picos da Ethereum contra o Bitcoin estão se tornando cada vez mais baixinhos. Estão notando? Olha só a dificuldade que ela está tendo de manter um desempenho contra o Bitcoin. Ela vem perdendo desempenho contra o Bitcoin, apesar de todas as atualizações e tudo mais. Então eu acho que a gente vai ter um último pump graças a esse oba-oba global que a gente tem. Ela deve disparar nesse gráfico contra o Bitcoin, talvez ultrapassando inclusive aqui 10% ou até a alta histórica aqui de 15% do preço do Bitcoin, e aí a partir dali ela deve começar a retornar para o seu padrão de perder valor contra o Bitcoin. Mas se ela vai ter uma explosão, e é isso que eu acho que vai acontecer nesse ciclo de alta que a gente vai ter agora, eu quero estar comprado em Ethereum. Para que eu quero estar comprado em Ethereum? Para depois da explosão, vender Ethereum e transformar em Bitcoin, que é a única moeda que faz sentido mundialmente. Mas não saia comprando Ethereum feito um retardado. Por que você vai fazer isso? Porque nós não temos confirmação ainda, pessoal. O preço da Ethereum contra o Bitcoin aqui pode continuar caindo. Cadê eu? Eu estou totalmente cego. Pode continuar caindo como está desabando aqui, até voltar para essa resistência aqui embaixo, ó, na região de 0,05 BTC, ou seja, Ethereum valendo cerca de 5% de um Bitcoin. Tá? Antes de voltar a subir e romper essa região. Então a confirmação para a gente de que isso aqui está acontecendo realmente é válido é o rompimento desta resistência aqui em cima, pessoal. Tá? Gráfico Ethereum /BTC. Espere romper aqui o 0,085, ou seja, uma Ethereum valendo 8,5% de um BTC. Quando romper essa resistência, aí você entra, tá? Aí você entra de cabeça, tá? Porque eu já tenho um pouco de Ethereum na minha carteira hoje. Mas eu tô falando assim, entrar mais pesado para você que gosta da Ethereum é somente a confirmação desse rompimento aqui, que eu acho que vai acontecer, como eu falei para vocês, tá? Pode acontecer e ela pode, inclusive, dobrar nesse gráfico, tá? Sair dessa região de 0,08 e lá para 0,15, 0,16, tá? Então, pode ter uma explosão da Ethereum devido a todos os fatores gráficos e fundamentalistas que eu expliquei para você no vídeo de hoje. Ufa! Mas tem burro aí do outro lado, que ainda não assinou a minha carteira HODL, né? A carteira do Guilherme, focada em acumular Bitcoin, em acumular o seu primeiro Bitcoin mais rapidamente. E eu tô dando essa porra de... Bota desconto de novo. Esse desconto de 15% na carteira vai continuar até domingo. Até domingo, pessoal. Até domingo. Até o final de semana, vamos ter desconto na carteira HODL para você que não acreditou no que eu falei, né? Você falou que o Bitcoin ia cair para 10 mil, para 8 mil, não falou? Tá nos comentários, hein? Eu vou puxar de volta. E não tá caindo, tá subindo, né? Tá
tá subindo. Então entra agora, para não entrar quando tiver em 30 mil, 35 mil, 40 mil, porque eu vou sumir. Eu vou desaparecer daqui. Eu vou desaparecer. Por quê? Porque daqui a pouco eles querem me matar. Eles querem sumir comigo, né? Então, aproveite. A carteira Hodl. O link está na descrição, tá? E também está lá no comentário desta porra de vídeo, tá?